22 de janeiro de 2025, quarta-feira da segunda semana do tempo comum. Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meus queridos filhos e filhas, muito bom dia. Vos acolho com a paz de Jesus. Muito obrigado pela sua presença virtual. Não esqueçam de curtir esse material para que seja promovido pelas redes sociais. Nesta manhã desta quarta-feira, nós vamos meditar a primeira leitura que a igreja nos propõe, a leitura da carta aos Hebreus, o capítulo 7, versículos do 1 ao 3, do 15 ao 17. Irmãos, Melquisedeque, rei de Salém, sacerdote de Deus Altíssimo, saiu ao encontro de Abraão, quando esse regressava do combate contra os reis, e o abençoou. Foi a ele que Abraão entregou o dízimo de tudo, e o seu nome significa, em primeiro lugar, Rei de Justiça, e depois, Rei de Salém, o que quer dizer Rei da Paz. Sem pai, sem mãe, sem genealogia, sem início de dias, nem fim de vida. É assim que ele se assemelha ao Filho de Deus e permanece sacerdote para sempre. Isto se torna ainda mais evidente quando surge um outro sacerdote, semelhante a Melquisedeque, não em virtude de uma prescrição de ordem carnal, mas segundo a força de uma vida imperecível. Pois diz o testemunho: tu és sacerdote para sempre, na ordem de Melquisedeque. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Meus queridos filhos e filhas, hoje uma reflexão sobre a pessoa de Melquisedeque. Nós escutamos tanto falar desse tal Melquisedeque. Nós vemos no Antigo Testamento que tem dois textos que falam desse tal Melquisedeque, que é o capítulo 14 do livro de Gênesis e também o Salmo 110, né? Também tem o texto que foi lido hoje da carta aos Hebreus, o capítulo 7 do Novo Testamento, que também fala deste tal Melquisedeque. Quem será esse tal Melquisedeque? Bom, Melquisedeque era um rei de uma cidade chamada Salém. Provavelmente, minha gente, Salém era o que hoje, ou no tempo bíblico, é chamado de Jerusalém. Provavelmente Salém era Jerusalém. Aliás, o próprio sufixo é o mesmo, né? E o significado da palavra também é a mesma, né? Rei de justiça, Rei da paz, né? Como o próprio texto dos Hebreus nos informa o significado. Então era um rei, né? Mas era um rei misterioso. Por que esse mistério? Porque o texto de hoje diz assim: não tem pai, não tem mãe, não tem genealogia, não tem início nem fim de dias. Uma coisa estranha esse Melquisedeque. Como não tem genealogia? Todos nós temos. Como não tem início e não tem fim de dias? O fato é, Abraão, o pai da fé, tudo, né? A constituição do povo de Deus começou lá em Abraão. Abraão, né, pagou dízimo a Melquisedeque. Né? Se nós pegarmos o texto do livro dos Gênesis, capítulo 14, nós vamos ver que Melquisedeque, apresentado pelo Gênesis, é um sacerdote que oferece pão e vinho e que depois vai receber o dízimo de Abraão. Ora, o que nós vemos? A gente precisa entender uma coisa. O que nós vemos na constituição do povo de Deus? O povo de Deus ele vai começar a ser constituído em Abraão, né? Então esse Melquisedeque não tem parentesco com Abraão, mas ele é sacerdote.
Só que o sacerdócio da lei surgiu depois de Jacó ou Israel, não é? Olha só, Abraão, depois de Abraão veio Isaac, o filho da promessa, depois de Isaac veio Jacó, né? Ou Israel, que é a mesma pessoa, já tenho falado várias vezes, e depois Jacó teve 12 filhos, ou Israel, né? Teve 12 filhos Israel. Um deles se chamava Levi, e da descendência de Levi é que vai ser instituído o sacerdócio segundo a lei. Só que Melquisedeque, o texto diz que já era sacerdote do Deus Altíssimo. Só que Melquisedeque viveu na época do patriarca Abraão. Olha só, né? Levi é filho de Jacó, que é filho de Isaac, que é filho de Abraão. E Melquisedeque viveu no tempo de Abraão. Então o sacerdócio de Melquisedeque não tem nada a ver com o sacerdócio da lei, que é o sacerdócio de Levi, filho de Jacó, filho de Isaac, filho de Abraão. Deu para vocês entenderem? Né? E o que vai acontecer? Né? O Salmo 110, escrito por Davi, vai dizer que o Messias, ele será sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Quando fala ordem, eu já falei isso também anteontem. Ordem significa grupo, significa ordo, do latim ordus, né? Significa grupo. Então, o Messias vai ser sacerdote da linhagem, do grupo de Melquisedeque, e não do grupo da linhagem sacerdotal da lei, que é o de Levi. Né? Se nós olharmos no tempo de Jesus, ele é descendente de Davi, e Davi, ele é da descendência de Judá. Né? Sabe que Jacó teve 12 filhos, um deles foi Judá, outro foi Levi. Levi, a descendência de Levi é a descendência sacerdotal, segundo a lei. A descendência de Judá é a descendência dos reis. E Jesus era descendente de Judá. Só que o Salmo 110 diz que o Messias será sacerdote segundo a linhagem de Melquisedeque. Então, qual é a conclusão? Jesus não era sacerdote levita, descendente de Levi, né? Nós vemos no texto do Novo Testamento que Zacarias, o pai de João Batista, era sacerdote da descendência de Levi. Mas Jesus, que é filho de José, esposo de Maria, não é descendente de Davi, que é descendente de Judá. Então, o que o texto está tentando mostrar hoje? Que o sacerdócio de Jesus Cristo, ele vem antes do sacerdócio da religião judaica. Ele vem antes do sacerdócio de Levi. Né? E se esse Melquisedeque, ele não tem começo nem fim de dias, ele não tem genealogia, isso quer dizer que esse tal Melquisedeque, ele vem da eternidade. Então é a prova de que o sacerdócio de Cristo vem do próprio Deus. Por isso que nós vemos alguns estudiosos, por exemplo, né, tem várias especulações de quem seja esse Melquisedeque. Né? Por exemplo, São Jerônimo, Lutero, eles vão dizer que esse Melquisedeque era um anjo. Como não tem princípio nem fim de dias, é um anjo. Né? Epifânio vai dizer que esse Melquisedeque é o próprio Espírito Santo. Né? Santo Ambrósio vai dizer que pode ser até uma aparição do próprio Cristo pré-encarnado, ou seja, o Filho de Deus. Né? A figura de Melquisedeque, o Filho de Deus que ainda não se encarnou, pode ser. Então nós vemos vários estudiosos ao longo dos séculos que vão dizer várias coisas diferentes de quem seja esse Melquisedeque. O fato é, ele antecede Levi, porque ele é contemporâneo a Abraão.
Então o sacerdócio de Jesus de Nazaré é maior e é anterior ao sacerdócio da religião judaica. Então, olha que bonito isso. Um fato é que Jesus de Nazaré é sacerdote na ordem desse Melquisedeque. Que bonito isso, né? E aí vem o texto de hoje, né? Esse Melquisedeque abençoou Abraão. Então, ele abençoou o povo que ali estava sendo iniciado. Por isso que a figura de Melquisedeque provavelmente é a figura do próprio Deus, né? Ou a pessoa do Espírito Santo, ou a pessoa do próprio Filho de Deus, a segunda pessoa da Trindade, né? Depois vai dizer o seguinte, isso se torna ainda mais evidente quando surge um outro sacerdote, semelhante a Melquisedeque. Olha só, aqui o autor da carta aos Hebreus está dizendo que Jesus é semelhante a Melquisedeque, porque Jesus, na sua divindade, também não tem começo nem fim de dias, porque ele é eterno, ele é Deus. Olha só aqui, que belíssima teologia do texto bíblico, né? Não em virtude de uma prescrição de ordem carnal, mas segundo a força de uma vida imperecível. Então, minha gente, nós percebemos que tudo aquilo que vai ser constituído como ordem na prática religiosa, Deus ainda ele antecede a tudo. E Deus ainda é superior a tudo, né? Porque Deus não se submete na sua divindade que é eterna à ordem carnal, né? É claro que quando Deus assume a carne humana, o mistério da encarnação, nascendo o ser humano na pessoa segunda da Trindade, Jesus Cristo, ele tem uma submissão à ordem temporal. Mas o texto está tentando dizer assim, ainda que ele se submeta à ordem temporal, ele ainda é eterno, ele ainda é anterior a tudo, ele ainda continua tendo domínio na santificação do mundo e das coisas. Isso é fantástico, né? Porque nós vemos muitas religiões hoje em dia, sobretudo protestantes, que olham para o nosso sinal, porque o nosso sinal como cristãos é a cruz de Jesus. Enxergam nesse sinal um sinal de derrota, um sinal de destruição, um sinal de morte. E para nós cristãos, nós sabemos que não é. É exatamente o propósito do texto de hoje. Por quê? Porque por detrás da fragilidade desse homem existe a divindade que é eterna, que sustenta a fragilidade humana. Isso para nós é motivo de alegria. Por quê? Eu não sei o que você tem vivido na sua vida pessoal. Preste bem atenção. Mas na sua impossibilidade, na sua fragilidade, na sua pequenez, Deus, ele continua sendo Deus. E ele continua sendo soberano, sendo eterno e tendo poder sobre tudo na sua vida. E eu profetizo na sua vida, você que está me escutando, exatamente essa verdade de fé. Ainda que para seres humanos muitas coisas sejam impossíveis, nós temos um Deus que se utiliza da limitude da fragilidade humana para fazer a sua obra eterna, a sua obra de portentos, de prodígios, de milagres. Creiamos nisso. Meus queridos, ele veio na carne, ele se tornou ser humano, o Filho de Deus. Mas ele é descendente da eternidade. Não esqueçamos disso. Ele é descendente da eternidade. Né? É muito interessante que nós vemos, quando nós estudamos um pouco demonologia, né? Nós vemos que o demônio, ele tem pavor da cruz, né?
ele tem pavor. Por quê? Porque ele não olha como, infelizmente, como os nossos irmãos protestantes olham esse sinal. Ele não olha um Deus que está sendo destruído na cruz. Mas ele olha aquilo que Deus, por meio da cruz, está destruindo, que é o mal. E ele é mal. Olha só que bonito. Ao olhar para a cruz, o demônio, ele não olha o sacerdote Jesus sendo destruído, mas ele olha o que o sacerdote Jesus na cruz ele está a destruir pelo seu sacrifício e pelo seu sangue derramado. Você, meu querido filho, minha querida filha, quando você padecer algum desafio na sua vida, quando surgirem algumas coisas que até mesmo você não compreende, você pode até não compreender, procure enxergar o que Deus está a realizar com essa situação. Porque você pode ter certeza, é aquela máxima de Santo Agostinho, né? Se Deus permitiu, é porque um bem maior Deus deseja obter com aquilo. Com toda certeza. Com toda certeza. Lembremos-nos sempre, meus queridos. E assim eu encerro a reflexão de hoje. Nós temos um sumo sacerdote que não é frágil como o sumo sacerdócio da lei de Moisés. Não é frágil como o sumo sacerdote Arão e os seus descendentes, que ofereciam tantos sacrifícios, mas os sacrifícios eram insuficientes. Nós temos um sumo sacerdote a quem nós servimos e adoramos, que é Jesus de Nazaré, que é Jesus Cristo, que é um sacerdote descendente de Melquisedeque, um rei supremo que não tem começo, não tem fim de dias, que é soberano, que é misterioso. É dele que vem o sacerdócio de Jesus. Então nós temos um sacerdote iminente, como nos vai dizer o próprio autor da carta aos Hebreus, que intercede por nós, que pede por nós e que vence as batalhas da vida por nós. Nós não estamos sozinhos. Que essa palavra nos alegre hoje, minha gente. Que essa palavra nos reanime na nossa caminhada de batalha. Que essa palavra faça cada um de nós levar a certeza no coração. Eu tenho Jesus comigo. Eu penso muito nisso como padre, viu? Partilhando com vocês antes de encerrar. Né? Porque, é claro, quem é padre vai entender o que eu estou falando. Quem não é, talvez não entenda. Na pessoa de um sacerdote, aliás, quem é seminarista já pode entender isso. A gente olha pra gente, que é tão frágil, como qualquer outro ser humano, e a gente pensa assim, meu Deus, eu levo em minha alma algo tão excelso, algo tão grandioso, e eu sou um vaso de barro dos mais frágeis que existe. Meu Deus, por que o Senhor me desposou? Porque o Senhor me escolheu. É muita responsabilidade. Olha, minha gente, às vezes não, né? Sempre vem essas questões na minha, estou falando como padre, mas eu acho que qualquer padre é assim, né? Na minha consciência. A não ser padres que já perderam o sentido do pecado, o sentido do mal, né? Porque tem muito por aí que vivem como se não houvesse mal, né? Como se não houvesse pecados, como se não houvesse ameaças, como se não houvesse fragilidade, né? Parece que a vida está tudo bem. Eu olho para mim e eu falo, meu Deus, cuida de mim. Cuida de mim. Eu tenho amigos padres, também seminaristas, por quem eu rezo. Aliás, nesse momento de oração, consagro ao Senhor todos eles. Cuida de nós, Senhor, porque a coisa é muito puxada. É muito puxado. Nós levamos algo dentro de nós que é muito forte.
para a nossa própria capacidade de carregar. Minha gente, nós levamos o mesmo sacerdócio de Cristo em nós, olha só, nós padres católicos. E o texto de hoje dessa carta aos Hebreus está dizendo que o sacerdócio de Cristo é um sacerdócio imenso, superior até o sacerdócio levítico, olha só. Então eu, como sacerdote, como padre, como presbítero, eu levo em mim algo muito grandioso, mais potente, mais forte, mais valioso do que eu mesmo. É por isso que eu vou dizer uma coisa a vocês. Eu tenho certeza que você que está me escutando, você tem uma certa caminhada na igreja, né? Senão você não estaria me escutando. Aliás, até este momento, né? 19 minutos de mensagem. Aí está a explicação do porquê a gente precisa rezar pelos padres, pelos bispos da igreja. Primeiro, não porque eles mereçam as nossas orações, mas porque nós precisamos do sacerdócio que eles nos traz, que é o sacerdócio de Cristo. É só lembrando que Jesus institui o sacerdócio ministerial naquela quinta-feira santa, na última ceia, impondo as mãos sobre os apóstolos. Os apóstolos vão reproduzir esse sinal que na igreja católica, tanto ocidental quanto oriental, vai chegar até hoje. Eu recebi a imposição de mãos de Dom Vicente Costa, que por sua vez recebeu a imposição de mãos de outro bispo, que por sua vez recebeu a imposição de mãos de outro bispo, de outro bispo, de outro bispo, de outro bispo, que até chegar a algum dos apóstolos. A igreja católica ocidental e oriental, ela goza da sucessão apostólica. Essa força sacerdotal foi transmitida de maneira sacramental há mais de 2024, 25 anos atrás. Olha só. Por isso nós temos que rezar pelos padres. Você, na sua paróquia, não sei onde você caminha, você que está me escutando, mesmo que você tenha uma indisposição com a humanidade do seu sacerdote, do seu padre, você tem a obrigação como católico de rezar por ele. Primeiramente porque ele traz o sacerdócio de Cristo para a sua comunidade. Sua comunidade precisa dele. Reze por ele. E depois porque ele precisa, para ser salvo, levar no vaso de barro, que é a sua fragilidade humana, de maneira intacta o sacerdócio que ele carrega. Então ele precisa da sua oração e a sua comunidade precisa que você também reze por ele, porque a sua comunidade precisa do sacerdócio dele. Quando acontece algum escândalo, que olha, minha gente, vou ser bem sincero, todos nós estamos propensos, todos nós padres, até mesmo os bispos, o Santo Padre, o Papa, todos. Quando acontece qualquer que seja, do mínimo motivo até os mais graves, não é somente aquele ser humano que colhe os danos e as consequências, mas é toda a comunidade dele. Por isso, a coisa é séria. O sacerdócio é algo muito grande, que está contido em peças frágeis, que são os presbíteros e os bispos. Então, muita oração. E eu vou dizer a vocês, né? Eu disse para alguns paroquianos aqui da minha paróquia, porque eu estou sendo transferido de paróquia, estou indo para outra paróquia, outra missão, né? E tem gente que fica meio com um pouco tenso. Sempre transferência as pessoas ficam tensas, tanto quem vai sair quanto quem vai chegar. Eu disse às pessoas mais próximas, eu falei, olha, vocês agradeçam a Deus, porque o padre que vai vir é um padre que reza, é um padre fiel, tem seus defeitos, como também todos nós temos, mas é um padre que reza, é um padre fiel, é um padre que cuida dos sacramentos, é um padre zeloso, é um padre jovem. Para de reclamar. Falei para algumas pessoas, tem gente por aí no mundo, países que não tem, de perseguições islâmicas, que não tem padre, e a gente reclamando aqui, né?
Tem muita gente reclamando, mas tem muita gente sem sacerdote. Falei, rezem pelo sacerdote maravilhoso que vocês vão receber. Rezem. Isso vale para qualquer pessoa, viu, minha gente? Não só para minha comunidade, mas isso vale para todos nós. Todos nós. A coisa é séria. E eu vou dizer uma coisa para vocês. Eu ia dizer, acabei esquecendo, agora lembrei. O demônio, ele quer e vai tentar destruir a igreja. Já está tentando há muito tempo, desde o início. Ele vai tentar e continuar a tentar destruir a igreja de dois modos. Grave como que eu vou dizer agora. Destruindo os sacerdotes e destruindo a família cristã. São as duas instituições que pertencem à Igreja de Cristo que o demônio vai bombardear cada vez mais até o fim dos tempos. Os sacerdotes e as famílias. Comecem a observar e também a rezar. Que Deus nos dê o dom do Espírito para compreender, o dom do discernimento para entender esse mistério tão bonito hoje, refletido nesse texto. Força e coragem, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. E lembremos-nos sempre, Deus está no comando de tudo.